Então, meus irmãos, como é bom estarmos, né, estudando, refletindo da palavra de Deus, né, ouvindo aqui os pastores a respeito, né, desse tema, né, tão importante, né, a diferença que o cristão faz, né, como o pastor Anísio falou, é uma missão difícil, mas importante, né, importante que cada cristão realmente demonstre, né, a sua transformação de vida, né, demonstre o que Cristo realmente realizou na sua vida, porque isso é muito importante, né, para a família, para onde você trabalha, inclusive para toda a sociedade. Diante desse estudo, nós observamos que a nossa sociedade não foi consumida ainda por causa dos cristãos que ainda estão aí, né, temperando, né, e levando realmente a luz de Jesus Cristo. Mas eu gostaria, pastores, de trazer aqui mais uma informação, aliás, pedir que os pastores nos dêem essa informação. Nós vemos aqui na primeira lição que Jesus, né, ali no Sermão do Monte, um dos primeiros ensinos que ele nos trouxe foi a questão das bem-aventuranças, né? E uma coisa bem assim prática, né, e direta. E aqui nessa segunda lição nós vemos essa questão ele usando metáfora, né? Qual seria aí? Nós sabemos que através da metáfora a gente busca mais o entendimento, busca usar a nossa mente em relação a isso, né? Mas os pastores podiam nos dizer então por que Jesus usa então de metáfora então para ensinar o povo aqui nesse sentido? O Senhor era mestre, ¿no?, em metáfora, ¿no? Salmo 78, o salmista fala, dice, abriré minha boca em parábolas, ¿no? E o Salmo 45 também fala que ao abrir sua boca, ¿no?, o Messias sairia palavras de graça, ¿no? E o Senhor, e no final do Sermão do Monte você vê quando termina, ¿no? Diz assim, ¿no?, no final, ¿no? E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, as pessoas se admiraram da sua doutrina, pois ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ¿no? Então o Senhor era mestre, ¿no?, na palavra, nas metáforas, nas figuras, ¿no? Agora, irmãos, algo interessante que nós temos que observar, que já comentamos, ¿no? Nós temos divisões na Bíblia, temos capítulos, versículos, só que a Bíblia não tinha isso originalmente, ¿no? Isso foi acrescentado lá. Então o discurso do Senhor com relação às bem-aventuranças e ser sal e luz está unido, não está dividido. Formam parte da mesma e do mesmo raciocínio. Agora, observem duas coisas interessantes. Primeiro, o sal está fora e é colocado no alimento, que é absorvido, não? O sal é absorvido pelo... Então, o sal vai de fora para dentro, dos alimentos, no caso, na água, onde pode colocar. A luz é diferente, a luz vai de dentro para fora. O aspecto de ser sal fala do ser. Do ser. Não? Eu sou. Não? O fato de falar da luz fala do fazer. Ser e fazer. Eu lembro quando, anos 80, o Manuel, que era um menino da igreja, não? Um dia falou, Humberto, pega minha Bíblia. Eu era novo crente, não? Ano 81, 30 por aí. E a Bíblia bonita dele. E quando eu abri a Bíblia assim, sem querer, abriu e vê na primeira capa escrito grandão assim, não? Ser e não parecer. Ser e não parecer. E o que o pastor falou, não? Não adianta você conhecer a Bíblia toda quando você não é. Parece, mas não é. E o problema aqui eram os fariseus, que eles conheciam. O mesmo Senhor fala assim, não? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais que os outros? Os publicanos não fazem o mesmo? Se depois perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Outra coisa interessante, não? Você sabe só se algo tem sal quando você está perto e vai ingerir o alimento. Só. Quando está perto, não? Então, no contato com as pessoas, no dia a dia, no trabalho, no casamento, você conhece mais a esposa ou o esposo, no dia a dia, não? E igual também na empresa, onde você estiver. No contato diário, na proximidade. A luz não, a luz você vê de longe. De noite você vê de longe, não? Cerca que está na TV, não? Então observe que esse ser perfeito, você tem que ser cristão
e fazer, você tem que agir como cristão. Ser e fazer. Porque já comentamos a vez passada, não? Culturas, por exemplo, onde o cristianismo chegou muito antes que aqui, Europa, Estados Unidos, conversando com outros missionários, lá tem muito pastor, muito ministro de música que nem é crente, porque é uma profissão. Nasceu em um lar cristão, cresceu e não, só que não teve experiência da conversão. E a gente vê isso na história de Wesley, não? Wesley era pastor, era missionário anglicano, mas não era convertido. Depois de ir para Estados Unidos e voltar para Londres, ali se converteu. Então, a ideia aqui é, eu vejo assim, não? Como comentei, não? As bem-aventuranças é como um raio-x, para se a pessoa se converteu, para nós mesmos analisarmos. Eu já confessei que sou pobre em espírito, que sou pecador, eu já chorei, porque só se eu confessar que sou pobre em espírito, pecador, vou entrar no reino. Só se eu chorar, me quebrantar, eu vou ser consolado agora como filho de Deus. Essa é a conversão. E os outros passos mostram que a pessoa agora, ela é realmente do reino. Por quê? Porque ela é mansa, ela tem fome e sede de justiça, ela é misericordiosa, ela é pura de coração, ela é pacificador. E na perseguição a pessoa persevera. Uma vez um pastor chegou na igreja, eu vi que ele não tinha assim talvez muito conhecimento bíblico, mas eu gostei muito que ele se esforçou por transmitir a mensagem. Quando eu fui a cumprimentar, ele foi tão arrogante, foi tão soberbo. Essa humildade que tinha no púlpito, era só do púlpito. Eu fiquei muito assim triste, não? Muito desapontado. Eu queria dar parabéns para ele, mas ele foi tão soberbo, foi tão assim, arrogante, e eu não falei nada mais. Então realmente nós temos que ser e não só parecer. É a essência certamente do cristianismo, não? Ser como Cristo, porque a gente comentou, nós não temos sal em nós, nós não temos luz em nós. Mas na comunhão, por exemplo, a gente vê assim, não? O que passou com Moisés quando subiu ao Monte Sinai, 40 dias, 40 noites? Como que desceu? Eu vi um desenho que me chamou a atenção, um desenho assim. A pessoa está lendo a Bíblia, a pessoa no desenho da pessoa é normal, só que está lendo a Bíblia está irradiando luz. Está lendo a Bíblia. E no desenho assim, está assim, não? Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia. Só que na semana seguinte o desenho muda. Ele não está mais lendo a Bíblia, só que ele está caminhando e o rosto dele está brilhando. Por quê? Porque está bem. É igual que o Senhor, em Atos dice assim, não? Que os sacerdotes sabiam que os discípulos estiveram com Cristo, não? Sabiam, pela pregação, pela audácia, não? Pela ousadia, não? Então o crente tem que ser isso, não? Eu lembro uma vez quando estávamos com o pastor Edson, acho que foi em Sorocaba, não? Fomos pastores para a Assembleia, que está tendo agora em Mogi das Cruzes, não? Mudou-se a forma de apresentar os pastores na época. Agora acho que voltou como era antes. Porque a vezes chega o pastor ali e dá aquele currículo, não? É bacharel, é pós-graduado, é mestrado, um monte de títulos. Fala inglês, francês, políglota, Só que aquela vez foi diferente. O presidente da convenção pediu para a esposa do pastor que ia a pregar, falou assim, apresentar. E ela não falou nada da questão acadêmica de ti, não. Ele falou assim, queridos, deu o nome do pastor, não? Fulano, ele é crente em casa. Fulano é crente na igreja. Fulano é crente na família. Ele é crente no comércio. Onde ele vai? Ele não falou que era pastor, não. Ele é. E eu acho que podem confiar porque ele é crente. Eu vivo comigo com ele há mais de 20 anos e ele é um crente de verdade. Não tem nada que duvidar. Foi outra apresentação diferente, não? Então eu acho que aqui o Senhor está falando isso. Nós temos que ser isso, não? Ser como Cristo, ser sal, influenciar, ser luz. Porque duro quando a pessoa passa por um lugar. Eu lembro na minha ordenação, nós tínhamos uma missão e um rapaz congregava lá. Eu tinha um conhecido que era de outra igreja. Eles eram colegas na faculdade, só que ninguém deles falou que era crente. E quando houve já a posse, não? A posse pastoral, aquele dia, eles se encontraram na igreja. Um era da missão, outro era da outra igreja. Se encontraram. Oh, rapaz, o que você faz aqui? Oh, rapaz, o que você faz aqui? Eu sou crente. Eu também sou crente. Eu sou batista. Eu também sou batista. E o duro porque o rapaz da missão era um membro só. E conhecia outro de PR. Não sabia por quê, era PR. Como um JP por ali, não? É um PR. Era pastor. E não tinha falado que era crente nem que era pastor. Foi ali que eles se encontraram e revelaram sua identidade espiritual. Então é complicado quando o crente é crente, mas não fala que é crente. É complicado. Né?
Então, é agente secreto, não? Então, realmente, o Senhor quer que nós sejamos realmente, Pedro, você vai ser sal. Tomé, você vai ser luz. Mas quando ele nega ao Senhor, Pedro, quando ele duvidou do Senhor, não é ao contrário. Então, ele queria realmente que sejam de verdade como ele. Como ele, Cristo, o Senhor passou, por onde passava, ele era a sal, era a luz, e todos deviam seguir seu exemplo, não? É triste, né, pastores? Quando a gente realmente observa. Eu passei pelo meu emprego, fiquei 30 anos lá, né? E a gente tinha vários irmãos lá. Só que os colegas não sabiam que eles eram crentes, né? E eu tive a experiência de quando as pessoas que a gente está ali, né, todos os dias, sabe que a gente é crente, tudo, eles até respeitam a gente, né? Porque alguns acabam fazendo lá suas brincadeiras, mas quando ele percebe que a gente está por ali ou está chegando, eles mudam. Falam, fulano está chegando, olha, eles respeitam, né? Então, mas a gente observava que tinha alguns lá que não se manifestavam, não, né? Não praticava o que Deus está dizendo, né? A questão de sal e luz, né? Não irradiava essa luz. Então é muito triste a gente ver esse comportamento, né? Pois não, pastor. E ao que me parece, alguns crentes agem dessa maneira, né? Se escondendo, justamente porque sabem que o mundo julga, né? O mundo olha, o mundo percebe, o mundo julga e querem fugir desse julgamento. Quem sabe até por, sei lá, de repente um motivo que, não quero causar escândalo, eu sei que minha vida não está muito boa, então não vou revelar que eu sou cristão, que eu sou crente, para não escandalizar. Bom, mas esse não é o objetivo, né? O objetivo é que a nossa vida esteja reta, justa diante do Senhor, lavada pelo sangue do Cordeiro, e que a gente cause um impacto positivo, uma influência positiva no nosso meio. Eu imagino não, tem também um dizer, né, que quando nós passamos a aceitar a Jesus, nós passamos a ser vitrines também, né? As pessoas vão nos observar melhor, né? Vão ficar sempre de olho, né? Até esses dias, conversando lá com a minha mãe, ela falando, né, a respeito do mal cristão, né? Aquele que realmente não irradia luz e não é sal. Ele acaba sendo pedra de tropeço, porque as pessoas falam, para ser crente igual fulano, então eu prefiro ser o que eu sou, né? E só para complementar a ideia, é o que o pastor Humberto já falou anteriormente, ao ler a palavra de Deus, que o cristão que age dessa maneira, se escondendo, né, se omitindo, ainda que digamos, ele não vai escandalizar porque não sabem que ele é crente, enfim, mas ele está sendo insípido, né? E para que o sal, quando é insípido, serve? Para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então isso não atende à nossa necessidade também, nem à necessidade do rei, nem muito menos à vontade de Deus. O pastor, irmão, é interessante, não? Por exemplo, quando Deus manda Jonas a pregar em Nínive, não? O que ele faz? Ele foge, não? Não? E fica dormindo no porão enquanto está aquela tormenta, não? E todo mundo clamando ao seu Deus. E, dorminhoca, que você é o único que não clama, você não está preocupado. Porque ele estava ali, não? Só que ele disse algo interessante, não? Negativo, não? Eu temo a Deus. Mentira. Porque se temesse, obedeceria, não? E é duro porque esse testemunho é importante, não? Um irmão sempre fala assim, não? Na missão quando ora, que preguemos Cristo, se possível com palavras. E Pedro fala isso, não? Como a esposa tem que ganhar o esposo que não é convertido, sem palavra, pela conduta, pelo testemunho, não? Eu lembrei uma história que um navio encalhou, não? Muita gente morreu, mas sobreviveram, acho que umas 50 pessoas sobreviveram. Muita gente morreu, era uma ilha habitada por nativos, não? Que não tinham contato com a civilização. Só que muitas caixas com bebidas alcoólicas ficaram intactas na praia.
Então, aqueles que sobreviveram, a maioria começou a beber, começou a brigar, e muitos deles se mataram. Só um sobreviveu, que ele não tinha bebido nada. Dice que os nativos estaban escondidos en la floresta, solo oyendo comportamientos de aquellos extraños, o capaz diferentes, que eran europeos, ¿no? Oyendo así los nativos, oyendo. Y vieron que aquel hombre era diferente. Era diferente. Só que entre las cosas que consiguieron salvarse, había una caixa donde había una Biblia. Y lo que ellos notaban, esos nativos notaban, que ese hombre siempre pegaba un libro, una Biblia, y él leía de mañana, leía de tarde, ¿no? Y a veces oraba o cantaba, y él oía bien ese comportamiento. Y él era muy así, expertos, ¿no? Y asociaron. Tem uma coisa nesse livro que chama a atenção desse homem, que é diferente dos outros que não bebe, que não briga, que não se matou entre eles. Quando eles se aproximaram daquele homem, que era um sobrevivente, não? Ele conseguiu aprender a língua dele, conseguiu evangelizar. Passaram uns 20 anos. O que aconteceu? Todos os nativos se converteram por causa do testemunho daquele homem. Só que o cacique falou assim: você não nos evangelizou ou converteu por causa da pregação que você aprendeu quando aprendeu no seu idioma, não? Foi quando sua forma de vida. Sua forma de vida que nos conquistou. Por isso que ouvimos a você. Porque se fosse como eles, a gente não ouviria a você, mas você não conquistou assim. Deus usou a você com seu testemunho. Então, realmente, nós temos que ser isso, não? Uma vez, eu não sei se comentei isso, uma vez eu fui na prisão para pregar. Preguei tudo, tá. Tinha mala também, onde estavam os criminosos mais perigosos. Fui também, falei, se quebrantaram tudo. Só que havia um rapaz que estava com uma Bíblia debaixo do braço, preso, interno. Era crente. E ele falou assim: pastor, tudo aquilo que você falou, eu sei. E eu falo para meus colegas, mas ninguém me dá bola. Por que será? Eu falei: irmão, não sei. E eu já estava para sair, estava no corredor, antes de sair, Deus tocou no meu coração e falou assim: volta e fala para aquele rapaz. Só pergunta assim: como que está seu testemunho? Quando eu fui a procurar o rapaz, perguntei: como que está seu testemunho? Ele baixou a cabeça e foi embora envergonhado. Talvez seja isso, não? A pessoa não ouve alguém, por quê? Por causa do testemunho, é motivo de escândalo, de tropeço. Então, como que eu vou ouvir alguém que para mim não tem certamente coerência, não? Integridade com sua vida? Então, realmente, o Senhor quer que não seamos isso, não seamos realmente sal dentro e fora, não? Dentro e fora. Inclusive, coerência era justamente o que faltava aos fariseus e aos escribas, né? Falava uma coisa e agia de forma diferente, né? Irmãos e amigos, olha, poderíamos ficar aqui, né, por bastante tempo aí, refletindo na palavra, né? E que é muito bom estar diante da palavra de Deus, né? Absorvendo, né, realmente esses ensinamentos para as nossas vidas, né? Como aqui o Sermão do Monte nos ensina, né? Ter uma vida realmente de fé ao nosso Deus e realmente cumprir, né, tudo aquilo que o nosso Deus nos ensina. Não é fácil, mas é através do Espírito Santo de Deus que nós podemos sim conseguir realizar o que o nosso Deus nos ensina, né? E eu gostaria de pedir para o Flávio, se for possível, finalizando esta mesa de explanação, que eu gostaria, Flávio, de fazer um convite para quem está nos assistindo para esse final de semana, né? A EBF, nossa Escola Bíblica de Férias. Se tiver aí o convitezinho para colocar, tá bom? E eu queria finalizar então aqui essa mesa de explanação usando aqui uma passagem aqui da conclusão que diz assim: todos nós temos apenas duas formas de nos comunicar com o mundo, né? Por meio das nossas palavras e pelos nossos atos, né? E nossos atos devem falar mais alto do que as nossas palavras. Isso é de suma importância, né? E nós podemos até trazer isso também, né, pastores, para a educação dos nossos filhos, né? Que muitas vezes nós falamos, mas às vezes não conseguimos atingir o objetivo. Mas com os nossos atos e os nossos exemplos de vida, e isso sim vai marcar a vida, né, dos nossos filhos. Semelhantemente também, né, na nossa trajetória de vida espiritual aí com os nossos amigos, nossos parentes, né? Muitas vezes
o falar vai haver aí até uma contradição, aliás, não discussão, mas a pessoa não vai aceitar o que você está dizendo, mas ela vai estar te observando. Ela vai estar te observando. E aí as suas atitudes, com certeza, vai marcar a vida dela e é ao ponto realmente dela aceitar a Cristo, né, como único Salvador da sua vida. Então, amados, é isso. Então eu quero convidar você para estar conosco, né, na próxima sexta-feira, a partir das 19h45, estar conosco, participando conosco, né, não só nos acompanhando, mas participando conosco da nossa mesa de explanação bíblica. E como eu disse, então, quero deixar também agora, em especial, o convite para você estar trazendo aí o seu filho, o seu sobrinho, o seu neto, né, para participar aqui, no próximo sábado, aqui com a nossa escola bíblica de férias. Vai ser momentos maravilhosos aí com as crianças, né? Então eu quero convidar você a trazer então seu filho, seu sobrinho, seu neto para estar participando aqui também conosco, né? O Flávio vai estar deixando aí o convite, né? Tem aí o horário certinho e venha participar conosco, tá bom? Nós vamos então estar orando e finalizando então essa mesa. Eu vou pedir para o pastor Anísio, então está nos levando a Deus em oração. Também, lembrando aqui, pastor, até o pastor Humberto, né, que colocou no nosso grupo o falecimento, né, do pastor João MacArthur, aqui. Isso. Foi ontem, pastor, que ele faleceu? Foi hoje. Foi ontem, né? Então que o pastor esteja lembrando então da família, né? Do pastor João MacArthur. E vamos estar orando, encerrando e lembrando então da família do pastor. Oremos. Santíssimo Deus, Pai celestial, bondoso, obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, por tua misericórdia, Senhor. Obrigado também, Pai Santo, pela realização de mais uma mesa de explanação bíblica, que nós podemos, meu Deus, estudar a tua palavra, que nós podemos, meu Deus, debater esse tema tão importante, Pai Santo, que é a diferença que o cristão precisa emanar, precisa expor dentro da sociedade, meu Deus, no meio em que vive. Nós agradecemos, Senhor, todo o cuidado que o Senhor tem dedicado a nós, todo o amor, toda a graça, Pai Santo. Como o Senhor tem conduzido a tua igreja por meio do teu Santo Espírito. Agradecemos, meu Deus, o dom da vida eterna, essa maravilhosa oportunidade que o Senhor trouxe a nós para nos reconciliarmos com o Senhor. Ajuda-nos, meu Deus, a partir de mim e a cada um dos meus irmãos em toda a face da terra. Ajuda-nos e fortalece-nos para que nós sejamos exemplos fidedignos de servos de Jesus Cristo, que externemos, meu Deus, o caráter maravilhoso de Jesus Cristo, o caráter santo do nosso Senhor, para que onde quer que estejamos, sejamos reconhecidos como cristãos, autênticos, verdadeiros, justos, meu Deus, perante Deus e perante os homens, por causa do teu amor, por causa da tua graça, para que os homens, meu Deus, quando nos verem, possam glorificar a Deus por causa do nosso proceder, por causa do nosso agir, e possam, meu Deus, com os corações abertos, receber a mensagem proclamada do Evangelho. Meu Deus, nós te pedimos também para que o Senhor esteja consolando, Pai Santo, a família do pastor MacArthur, que partiu para a eternidade, Pai Santo, nesta semana. Que o Senhor esteja levando, meu Deus, o consolo, a esperança, meu Deus, levando a tua bênção, assim como levou durante toda a vida daquele servo do Senhor, que proclamou o teu evangelho, que impactou milhares de vidas, que fez, meu Deus, que cumpriu o papel de cristão que o Senhor deu a ele.
Ajuda-nos também, meu Deus, a cumprirmos o nosso papel de cristão. Ajuda-nos, meu Deus, a nos mantermos fiéis ao Senhor, glorificando sempre o Teu nome, fazendo sempre a Tua vontade, sendo sempre instrumentos de valor, instrumentos, meu Deus, de honra nas Tuas mãos, para que o mundo creia, meu Deus, para que o mundo seja salvo, Pai Santo, para que a Tua salvação seja levada a todas as nações. Muito obrigado mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém. A EBF já vai começar. Corre pra cá, vem participar. Na nossa escola tão legal.